E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente começa a trabalhar com JavaScript. Então a gente vai ver qual que é a sintaxe do JavaScript, como que ele funciona, como que a gente pode fazer para chamar o JavaScript de dentro do nosso HTML para conseguir deixar a coisa um pouco mais dinâmica aí, tá ok? Então vamos lá. Então vamos começar a trabalhar aí com o nosso JavaScript. Só antes algumas características aqui que são importantes para que vocês consigam entender como que o JavaScript funciona aí, tá? De forma bem simples. O JavaScript ele tem tipagem dinâmica, tá? Então ele não trabalha com tipagem estática, que é o que? É igual vocês fazem lá no C, no Java, que você quando vai declarar uma variável, você tem que colocar lá o tipo da variável e daí o nome dela. Ou quando você vai trabalhar com uma função que você tem que passar o tipo dos parâmetros e o tipo de retorno, tá? Então o JavaScript ele não trabalha com isso daí. Então ele tem tipagem dinâmica, o que significa que quando você atribuir alguma coisa para uma variável, o interpretador do JavaScript vai, a partir do que você atribui para essa variável ou para uma função, ele vai tentar inferir qual que é o tipo que você está passando ali, tá? Então, você não precisa se preocupar com o tipo que você vai criar uma variável, você só cria uma variável e o interpretador do JavaScript é que vai cuidar do tipo da variável para você. O JavaScript hoje ele é interpretado e compilado, tá? Então, até um tempo atrás ele era só interpretado. Hoje o JavaScript ele já trabalha com compilação, compilação just in time, tá? Que é JIT. Então ele trabalha de forma interpretada e compilada. E o JavaScript ele é baseado em objetos e eventos, tá? Então são as principais características do JavaScript. Você tem que lembrar que no JavaScript tudo é objeto, tá? Tudo mesmo, tá? Então conforme a gente for avançando aqui, vocês vão ver isso daí. E também a questão de eventos, que no JavaScript é muito forte, tá? Então você consegue praticamente trabalhar com evento para tudo ali dentro do JavaScript. A gente vai ver alguns aí durante a disciplina, tá? Então a gente vai mexendo um pouquinho com isso daí e vocês vão vendo como que essas coisas funcionam. Como que vocês vão fazer para inserir o JavaScript dentro do HTML de vocês aí, tá? Então, para trabalhar com JavaScript, a gente tem basicamente uma tag só, que é a tag script. E daí você pode trabalhar com ela escrevendo JavaScript dentro dela, ou você criar um arquivo JavaScript, né, um arquivo com a extensão .js externo, e daí você trabalha com o atributo source dessa tag para linkar esse arquivo externo no teu script aí, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, para começar já, vocês vão abrir o editor de vocês aí, e a gente vai criar um HTML aqui. Então eu vou pegar aqui, cadê? Web Client, vamos criar aqui um index.html. Vamos colocar aqui JavaScript, meta, charset UTF-8. E a gente vai trabalhar com JavaScript externo, tá? Só para vocês terem um exemplo. Então, vou pegar aqui, file, new file, vamos criar aqui um arquivo aqui main.js. Tá? O nome do arquivo pode ser qualquer coisa, é só a extensão que você tem que lembrar de usar aí, .js. E daí no HTML de vocês aqui, tag script, tá? Ele já vai completar, a maioria dos editores já completa a tag para vocês aí. Source main.js, tá? Então aí vai estar o nosso JavaScript vinculado ao nosso HTML. Daí o que você vai abrir no teu navegador é só o arquivo index, tá? E daí o HTML é que vai carregar esse main.js pra gente. Então eu vou deixar aberto aqui no navegador para a gente poder ir trabalhando daí. Aqui no navegador, pressionem lá Ctrl Shift I ou F12, né? Para que vocês deixem aí o console aberto. A gente vai trabalhar um pouquinho aí no console também, tá? Então, seguindo aqui, um item importante, tá? Aonde que você vai inserir o JavaScript dentro do teu HTML, tá? Não existe um lugar assim específico que você diga, esse é o lugar certo, tá? Mas por convenção, a gente trabalha sempre no final da tag body, igual a gente fez aqui, ó. Então você tem lá a tua tag script coladinha lá na tua tag body, tá? Deixa eu só identar aqui para ficar fácil de enxergar. Então, ó, eu tenho o script e daí já a tag body, tá? Então esse é o lugar ideal para que você trabalhe com os seus scripts aí.
Mas você pode colocar dentro da tag head, tá? Então você pode vir aqui no teu script e colocar ele aqui dentro da tag head, tá? Não tem problema nenhum, pode trabalhar assim. Você pode trabalhar no início da tag body, tá? Então se você quiser colocar lá em cima, pode colocar. Ou se de repente você tem algum código HTML antes e depois do teu script quiser colocar no meio da tag body, também pode pôr, não tem problema nenhum. Mas como eu disse, por convenção a gente sempre trabalha no final. Por quê? Quando você trabalha com JavaScript, a partir do momento que o navegador encontra a tag script, ele vai interpretar essa tag aqui e fazer a compilação desse teu arquivo JavaScript. E toda a renderização da interface fica bloqueada, tá? Até o JavaScript terminar. Daí quando o JavaScript termina a interpretação dele, a compilação, aí o navegador volta para continuar a renderização dos outros elementos ali de CSS e do resto das tags HTML, tá? Então por isso que a gente não coloca o JavaScript aqui na tag head. Porque aí quando o usuário abrir a tua página, dependendo se for um script muito demorado, vai ficar a página em branco, tá? Rodando lá o load lá embaixo no navegador. E enquanto esse script não terminar, a página não é carregada, tá? Então você bloqueia a página do usuário aí. Então, e deixando no final, toda a parte de CSS, todas as tags HTML vão ser renderizadas e daí o usuário pode ir mexendo na tua página enquanto o JavaScript vai sendo compilado ali, tá ok? Então, assim, por convenção, sempre trabalhe no final para evitar esses problemas aí. Mas, como eu disse, não existe assim um lugar ideal, tá? Por convenção, a gente usa no final do documento HTML. Seguindo, para trabalhar com comentários aí dentro do JavaScript, vocês podem utilizar // ou *** para comentários em bloco, tá? Então, // comentário em linha e ** comentário em bloco. Então, ele vai comentar mais de uma linha para você aí. Tá ok? Então, essas são as duas formas que a gente tem para trabalhar com comentários dentro do JavaScript. E a gente tem um recurso no JavaScript para trabalhar com debug, tá? Para que você possa monitorar o teu código e saber se ele está indo para o caminho certo ou não, o que ele está fazendo, que é utilizar o objeto console, tá? E a gente também tem um recurso de debug hoje nos navegadores, tá? Então a gente vai pegar aqui o console.log quando você quiser lançar alguma coisa no console. Tá? Então a gente vai pegar o nosso JavaScript aqui, ó, vamos colocar console.log e daí a mensagem que você quer mandar para o log, tá? Olá mundo JavaScript. Tá ok? Pega lá teu HTML, só atualizar lá. Ó, ele vai lançar lá no console do navegador, tá? Ele até diz para você, ó, que a mensagem de log foi lançada do arquivo main.js lá na linha 14. Então ele vai fazer essas marcações aí para você. Então fica meio tranquilo aí para você descobrir o que está acontecendo, para poder fazer o debug do teu código aí, tá? Usando o console.log aí. O console.dir é para que você consiga imprimir alguma coisa na tela, tipo um array, um objeto, podendo ver todas as propriedades ou todas as posições daquele array. Isso aqui eu vou mostrar para vocês depois, tá? Porque daí a gente precisa trabalhar com um array aí só para que vocês possam visualizar isso daí. Mas, não, a gente pode acho que fazer um exemplo aqui meio simplesinho por enquanto, tá? Vamos pegar aqui, ó, console.dir. Daí vocês vão pegar aqui document, tá? Que é um objeto aí do JavaScript. Vamos ver aqui. Então o .dir ele vai expandir o objeto ou o array que você estiver passando para ele aí, de forma que você consiga ver quais são os métodos, quais são as propriedades que esse objeto ou que esse array possui, tá? Então isso daí que faz o console.dir lá. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, nossa string, tá? Ele só vai, no caso como não tem funções nem nada associadas aí, ele só vai aparecer ali o texto que você está mostrando, tá? Sem nada, tá? Então, console.dir usem aí quando você quiser fazer o debug de um array para ver como que está o conteúdo do array conforme ele vai sendo executado, ou para monitorar um objeto.
E o console.log para aquelas mensagens lá, tipo, que a gente usa normalmente, né? Tipo, passou por aqui, para você testar um if, testar um laço e alguma coisa assim, tá? Então esses são os nossos consoles aí, que você pode estar trabalhando aí no JavaScript. A gente tem aqui a palavra-chave typeof, que permite com que a gente possa descobrir os tipos que a gente está trabalhando, né? Qual que é o tipo de uma variável que a gente criou. Então, vamos colocar aqui, ó, console.log typeof. Vamos colocar aqui olá mundo. E vamos fazer mais algumas coisas aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, typeof 3, typeof 3.5, typeof true. Tá ok? Então, vamos rodar aqui, ó. Então, string, number, boolean, tá? Então tá lá, ó, string, number e boolean, tá? Vamos pegar aqui aquele document lá, nosso document object, tá? Então o typeof ele permite com que você consiga trabalhar aí vendo qual que é o tipo do valor e aí de repente se estiver associado a uma variável, né, qual que é o tipo desse valor para que você possa de repente fazer algum tratamento, alguma coisa aí, tá? Então esses são alguns tipos aí que a gente tem para trabalhar dentro do JavaScript aí com o nosso typeof. A gente também tem o debugger, tá? Dentro do JavaScript para trabalhar aí, tá? Então você pode vir aqui, por exemplo, no teu código, vamos colocar aqui, ó, debugger, opa, ponto e vírgula, manda rodar lá, ó. Então esse marcador ali, debugger, é como se fosse quando você está usando lá no C ou no Java, que você vem lá dentro da tua IDE e você clica do ladinho, né, para marcar um ponto de debug dentro da IDE. No caso, no JavaScript, a gente pode fazer isso no código. Então você vem lá, marca debugger, o JavaScript vai ser executado e quando ele encontrar esse debugger aqui, ele chama o debug do navegador, tá? Então ele está marcado ali pra gente, na linha que a gente mandou. E daí você pode monitorar o teu código, tá? Então, ó, executar próxima, entrar na função, sair da função ou mandar continuar só. Então a gente vem aqui, ó, executar próxima. Tá? Então você pode ir passando aí, passo a passo, tá? Ele tem aqui do lado também as variáveis, você pode estar monitorando aí, fazendo o debug do teu código para ver o que está acontecendo, tá ok? Então vocês têm esse recurso também, tá? Além do log, também trabalhar com o debugger aí para estar acompanhando o código de vocês, para ver o que ele está fazendo aí. Seguindo aqui, em relação aos tipos de dados que a gente tem no JavaScript para trabalhar aí, basicamente a gente tem dois tipos de dados aí no JavaScript, tá? Tipos primitivos e tipo objeto. Os tipos primitivos é number, string, boolean, undefined e null, tá? Number, string e boolean são tipos primários, undefined e null são primitivos especiais que a gente tem para trabalhar dentro do JavaScript. E os tipos de objeto é qualquer coisa que não seja um tipo primitivo é considerado como objeto, tá? Então, um array é um tipo de objeto, funções no JavaScript são objetos e várias outras coisas mais que a gente vai ver aí também. Então, uma grande quantidade de coisas dentro do JavaScript são consideradas objeto. Só um detalhezinho tá, em relação aos tipos primitivos aqui, number, string e boolean, eles têm um objeto que referencia esses tipos primitivos também, tá? Então, se de repente vocês forem dar uma pesquisada na internet e alguma coisa, provavelmente vocês encontrem tipo alguma coisa desse tipo aqui, ó. Sei lá, uma string ponto, vamos colocar aqui só assim, só para exemplificar, alguma função, tá? Isso aqui é um tipo primitivo string, tá? Mas ele tem uma função, porque na verdade quando você faz isso aqui, tipo ponto alguma coisa, o JavaScript ele pega esse código teu aqui e ele converte para algo assim, ó, new string, daí a tua string, tá? E daí a função que você está chamando, tá? Então ele transforma esse tipo primitivo string num objeto string, tá?
Então, por isso que você consegue chamar a função ali, tá? Então, os tipos primitivos aqui, number, string e boolean, eles têm também um tipo objeto associado com eles, tá? Então, só cuidado aí quando vocês forem trabalhar na internet e para não identificar esse tipo string objeto ou tipo number ou boolean objeto como se fosse um tipo primitivo, tá? Eles são objetos, mas a gente tem os primitivos mesmo, number, string e boolean, que não possuem funções e não possuem propriedades e não possuem nada que um objeto possui, tá? Em relação à questão de variáveis aí dentro do JavaScript, a gente tem basicamente dois tipos de variáveis aí. Variáveis explícitas, que a gente trabalha com a palavra-chave var para declarar elas. Ah, as variáveis explícitas, você não precisa declarar um valor para elas quando você declara essa variável, então você precisa só colocar o nome dela, não precisa atribuir um valor para ela já na inicialização. E as variáveis explícitas, elas podem ser globais ou locais, dependendo de onde que ela é declarada. As variáveis implícitas, elas não possuem var, tá? Então você só coloca o nome da variável. Elas podem ser apagadas através da palavra-chave delete, tá? E elas precisam de algum valor. Então, quando você trabalha com uma variável implícita, você precisa declarar, inicializar ela com algum valor. E variáveis implícitas sempre são globais, tá? Então, só esse cuidado aí, ó. Explícita é global ou local, implícita sempre é global. Quando você trabalha com uma variável implícita, por que ela é considerada sempre global, tá? A gente tem no JavaScript um objeto global que é o nosso objeto document, tá? Então, quando você... Não, objeto document não. É objeto window, que é o nosso objeto global. Então, quando você cria uma variável de forma implícita, na verdade o que você está fazendo é adicionando ela a esse objeto global, tá? Então, na verdade, você está criando uma propriedade para esse objeto. E quando você trabalha de forma explícita, você realmente está criando uma variável, não está vinculando ela com um objeto. Então, por isso que na implícita aqui você consegue fazer um delete e você precisa colocar um valor, tá, para ela, porque na verdade você está fazendo algo assim, ó, tipo window ponto, sei lá, uma variável lá, teste, tá? Você não pode fazer isso aqui, você tem que colocar o nome da variável e tem que atribuir algum valor para ela, tá? Senão dá problema aí. Então só para a gente ver aqui, tá? Então as variáveis explícitas, vocês vão trabalhar sempre var, vamos colocar aqui variável explícita, tá? Você não precisa colocar alguma coisa para ela ali, inicializar ela. Você pode inicializar, tá? Variável explícita inicializada. E você pode colocar também variável implícita. E daí, nesse caso, você sempre tem que inicializar, tá? Não tem como declarar uma variável implícita sem inicializar ela. E daí, para utilizar, a gente vem aqui, é só colocar lá variável explícita. Vamos copiar aqui. Variável explícita inicializada e variável implícita. Então, vamos ver o nosso log aí. Então, tá aí, ó. Ficou um lixo ali. Então, a undefined, 3 e 5, tá? Então, variável explícita aqui, ele saiu com o valor undefined, porque a gente não atribuiu nenhum valor para ela, tá? Então, quando você cria uma variável explícita e não atribui, não inicializa ela, o valor dessa variável é undefined, tá? Que é um tipo primitivo especial aí. E daí as outras duas inicializadas aí, tá ok? Então aqui, ó, se você... Vamos pegar nosso código aqui. Pegar nossa variável implícita aqui só para mostrar para vocês esse conceito que eu falei, que ela é vinculada ao objeto global, tá? Então pegar aqui, ó, window, ponto, a nossa variável implícita lá. Então tá aí, ó, vai ter o mesmo resultado, tá? Então sempre lembrar, variável implícita ela é vinculada ao objeto global window e as outras são declaradas como variáveis mesmo, tá? A questão do delete aqui na variável implícita, tá? Então você pode fazer isso aqui, ó. Delete variável, cadê? Implícita. E daí vamos fazer o nosso console de volta aqui, opa. Vamos copiar.
Então, olha lá. Ó. Então, undefined, 3 e 5 e undefined, tá? Então, a gente apagou a variável implícita, no caso, uma propriedade do nosso objeto window, e agora ela não existe mais, tá? Então, nossa variável global, aí, variável implícita, ela não existe mais para utilização, tá? Utilizando aí a palavra-chave delete, tá? Então, muita atenção aí na hora de trabalhar com variáveis dentro do JavaScript aí. O recomendado sempre é trabalhar com var, tá? Mesmo que você esteja trabalhando global ou local, sempre utilize var. Seguindo aí, em relação ao escopo das variáveis, tá? Uma variável global, ela está disponível em todo o código, tá? E local somente dentro da função, tá? Um detalhezinho aqui. O JavaScript, ele não tem escopo de bloco, tá? Igual o Java e o C tem, tá? Então, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Lá no C, lá no Java, né, por exemplo, aqui não é código JavaScript, tá? Não copiem aí. Então lá você fazia assim, ó, public void função, opa. Daí você tinha lá sei lá, vou colocar assim, string x recebe olá. Daí você tinha lá um if, fazia alguma coisa. E daí aqui dentro do if você fazia um string x a outra coisa, tá? Lá no Java e no C, ele considera esse x aqui, o escopo dele, como se fosse esse if. E esse outro x está disponível em toda a função, tá? Então, ele tem escopo de bloco. No JavaScript, a gente não tem esse conceito. O JavaScript, o escopo das variáveis é sempre a função. Então, tanto esse x quanto esse x, eles são o mesmo, tá? Para o JavaScript. Então, a gente vai criar aqui no JavaScript como que vocês vão fazer, tá? Eu vou voltar depois à questão de funções, mas no JavaScript, para a gente criar uma função, vocês vão fazer assim, ó, function, tá? E daí o nome da função, tá? A gente vai colocar aqui olá mundo, o nome da nossa funçãozinha. Então eu vou criar aqui uma variável global aqui. Vamos colocar aqui var x recebe 10. E daí para você utilizar aquela variável console log x, tá? E vamos chamar nossa função aqui, olá mundo. Então, ó, saindo o 10, tá? E se você colocar uma variável aqui, ó, var x recebe 20. Tá? As variáveis locais de função, elas sempre sobrescrevem variáveis globais, tá? Então, sempre que você declarar uma variável com o mesmo nome de uma variável global, a variável local vai substituir essa variável que você está declarando lá, tá? E para mostrar a questão do escopo de bloco, que o JavaScript não tem, então, ó, if 1 igual a 1, vamos colocar aqui, var x igual a 30. Então, vamos ver aqui, ó. 30, viu? E a gente está declarando a variável dentro do bloco do if. Mas como o JavaScript não trabalha com bloco, ele trabalha com escopo na função, então esse x aqui é o mesmo x que eu estou trabalhando aqui, tá? Daí eu estou atribuindo o valor para aquele x que eu já tenho dentro da função, então por isso que ele está substituindo 30 ali, tá? Então, cuidado quando vocês forem trabalhar aí com isso daí no JavaScript, tá? Para não achar de repente, eu estou criando uma variável dentro do meu if aqui e essa variável está isolada só dentro do if. Não, ela não tá, tá? Ela está disponível dentro da função inteira. Então, só cuidado com isso daí. E o JavaScript ainda tem um outro detalhezinho também em relação às variáveis, que é um mecanismo de hoisting que o JavaScript possui. O que é isso daí, tá? Então, vou só apagar isso aqui. A gente vai criar aqui uma variável aqui, vamos chamar de escopo, vou chamar ela de global aqui. E daí dentro do nosso olá mundo aqui, a gente vai dar um console.log escopo e daí a gente vai declarar uma outra variável aqui, escopo igual a local, tá? Então vamos ver aqui.
Ó, saiu undefined. Opa! E aí você olha assim, mas como assim saiu undefined? Eu estou trabalhando com uma variável escopo, eu tenho uma global definida escopo e a minha declaração de variável escopo está vindo depois. Ele não deveria sair global? Não, tá? Aí que é o grande X da questão aí no JavaScript. O que é esse mecanismo de hosting aqui? No hosting, o JavaScript pega todas as suas variáveis que você tem declarado dentro de tua função ou dentro do teu código global, pega essas variáveis e joga elas sempre para o topo da tua função, tá? Então aqui é como se o JavaScript estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele está jogando essa tua variável escopo que você está declarando aqui, ele coloca lá no início da tua função dessa forma aqui, ó, var escopo, sem inicializar ela. E daí lembre que eu falei que quando você declara uma variável local com o mesmo nome de uma global, ele substitui, tá? Então ele passa a utilizar a variável local. Como eu não inicializei a minha variável local, então aqui ela vai estar como undefined. Então ela vai estar disponível aqui, que é quando eu vou inicializar ela, tá? Então se eu pegar aqui o meu console.log, depois de inicializar a minha variável, ó, undefined de local, tá ok? Então, o hosting no JavaScript é isso aqui, tá? Ele pega as tuas variáveis e coloca elas no topo da função, ou se você não estiver trabalhando com uma função, coloca lá no topo do teu código, tá? As primeiras linhas do teu código, quando o JavaScript for compilar, vão ser todas as variáveis que você tenha disponível dentro do teu código inteiro, tá? Então, o que a gente faz para evitar esses problemas aqui, para evitar confusão na hora que está programando no JavaScript? Coloca sempre todas as variáveis no início de tudo, tá? Então, por exemplo, eu vou criar minha função olamundo. Já declara uma variável escopo lá, porque aí quando você está lendo o código, você está vendo, eu vou utilizar essa variável, estou declarando ela aqui, ela não está inicializada. Então, eu tenho que inicializar a variável aqui, né? Senão vai dar problema. Então aí você já sabe como que você tem que trabalhar com a variável, tá? Então sempre declarem as variáveis no início da função ou no início do teu código, tá? Para evitar esses problemas com o hosting aí, e daí depois você olhar lá no console, ué, mas está saindo um defined, mas eu declarei a variável e não está dando certo, tá? Então sempre coloquem no início do código aí. Seguindo, em relação à questão de operadores aí dentro do JavaScript, é igual em as outras linguagens, tá? Então não vou perder muito tempo aqui. Então a questão é operadores aritméticos que vocês têm para trabalhar, mais, menos, vezes, divisão, resto, o igual, que é o operador de atribuição, que é o que a gente já está fazendo aqui, né? Então atribuindo um valor a uma variável. Operadores de comparação, igual, igual, três iguais, menor, menor igual, maior, maior igual, diferente, tá? Exatamente é a mesma coisa que é nas outras linguagens. E os operadores lógicos aí, AND e OR, tá? E ou, tá? Operadores lógicos aí. Talvez aqui o que vocês ainda não conheçam seja o três iguais, se de repente não utilizaram, mas a maioria das linguagens hoje já tem esse operador de três iguais aqui. O que ele significa, tá? Então eu vou só fazer aqui. Vamos criar aqui uma variável x, recebe 1, e uma variável y, que recebe 1. Tá? Perceba que um está entre aspas e outro não. A questão de strings aqui eu não falei, tá? Mas no JavaScript uma string ela pode estar entre aspas simples ou entre aspas duplas, tá? Qualquer um dos dois formatos aí é considerado como string. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, console.log, e daí 1 igual a 1, e console.log 1, daí 3 iguais, criei as variáveis ali, daí não estou usando, xy, xy. Então vamos ver aqui, ó. Então um deu true e outro deu false, tá? O que deu true é o de 2 iguais e o que deu false é o de 3 iguais. Qual que é a diferença? Quando você faz igual, igual, ele compara o valor da variável. Então, aqui tem 1 e aqui tem 1, tá? Então, é o mesmo valor. Quando você usa os três iguais, ele compara o valor e o tipo, tá? Então, aqui eu tenho o mesmo valor, mas o tipo é diferente. Eu tenho um number e uma string, tá? Então, os tipos são diferentes, por isso que ele está retornando false ali para você.
Então, esse operador 3 iguais aqui é um operador de identidade, tá? Ele verifica se as coisas que você está comparando, se elas são idênticas, tá? Então, no caso, se o valor e o tipo é o mesmo nos dois itens que você está comparando, tá? Então, esse daí é o operador de 3 iguais aí. Talvez acho que é a única coisa que vocês ainda não tivessem visto aí. Em relação aos arrays aí dentro do JavaScript, os arrays eles são indexados através de números, não são associativos, tá? Existem linguagens onde você consegue trabalhar com arrays associativos, que seria o que? Um array associativo, tá? Um array associativo é isso aqui, ó. Não é exatamente essa sintaxe, tá? Só para exemplificar. Então, um array associativo ele permite que você trabalhe com literais como chave, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali uma chave bola. E essa chave bola recebe 1. Eu tenho uma chave batatinha, que recebe 20, tá? Então, isso aqui é um array associativo. Ele permite que você trabalhe com chaves literais dentro de um array. No JavaScript, a gente não tem arrays associativos, a gente só tem arrays numéricos, tá? Então, todos os índices estão, tipo, eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2, tá? Então, todos os índices são numéricos dentro do JavaScript aí, tá ok? Para criar os arrays, a gente tem duas formas, tá? Uma que é essa aqui. Então, criar aqui, ó, var x recebe, e daí você só passa os valores para cada posição. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, tá? E a outra é fazer um var x igual a new array, que é daí utilizando a função construtora aí de array, né, para trabalhar com array aí mais explicitamente ainda como um objeto. Embora assim também seja um objeto, tá? Lembre que eu falei lá que um objeto é um array é um tipo objeto para gente dentro do JavaScript aí, tá? Então vamos pegar aqui, ó, só console.dir nosso x e console.dir o nosso y aí. Então aí, ó, o nosso array lá, cada posição dos elementos, o tamanho dele, tá? Aqui no caso 0. Então você pode ter vindo aqui, ó, x.len. Então, você pega ali uma propriedade aí do array para que você possa trabalhar, tá ok? Então é legal trabalhar com o dir por causa disso daí, ó. Você consegue ver quais propriedades tem disponível para trabalhar. Tem alguns métodos aí também, então eu tenho toString, join, sort, push, pop, tá? Então são alguns métodos aí do objeto array no JavaScript, tá? Que você pode estar utilizando aí. Então, por exemplo, nesse y aqui, você pode pegar o y.push 3, y.push 5, y.push 10, tá? Olha lá, ó. Tá? Criando os nossos itens ali. Tá ok? Então, são algumas formas de trabalhar com um array aí. Deem uma olhada na documentação do JavaScript aí de arrays, tá? De arrays não, né? Da documentação do JavaScript no geral, tem bastante coisa interessante, tem funções aí para trabalhar com arrays, funções para trabalhar com objeto string. Então, tem coisas bem legais aí que você pode estar trabalhando em conjunto com a documentação, tá? A única coisa que você tem que lembrar aí é que essa questão dos arrays, tá? Que eles não são associativos e todas as posições indicam são índices numéricos, tá? Então, ele no JavaScript a gente não tem arrays associativos aí para trabalhar. E um array sempre é um objeto, tá? Seguindo aí, em relação às estruturas que a gente tem para trabalhar aí dentro do JavaScript, né? Estrutura de repetição, também não vou focar detalhado em cada uma aqui, porque nessa altura do campeonato eu imagino que vocês já saibam trabalhar com todas elas aí, com a grande maioria pelo menos, né? Que vocês já viram em C, já viram em Java, então while, do while, for, tá? É exatamente a mesma coisa, tem exatamente a mesma estrutura. A gente tem 3 aqui que são diferentes no JavaScript, tá? For each, for of e o for in, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que funciona.
E de decisão aí, if else e switch, que também é exatamente a mesma forma, a mesma sintaxe aí, das outras linguagens, tá? Então não vou trabalhar em cima disso aqui. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona essas for each, for off e for in aqui, tá? Então vamos voltar aqui, eu vou aproveitar esse x nosso aqui. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar ali primeiro o nosso for each, tá? Então x.for each. O for each ele é um método aí, né? Uma função que a gente tem no objeto array que recebe uma função como parâmetro, tá? Então deixa eu colocar aqui function. Não se preocupem por enquanto com a sintaxe aqui das coisas, tá? Porque mais tarde eu vou explicar a ideia disso aqui, de trabalhar com as funções como parâmetro, tá? Então a gente tem aqui no for each daí os nossos parâmetros ali, que é o elemento, que está na posição, a posição e o array, tá? Que você está trabalhando. Então vamos pegar aqui, ó, console.log, posição, tem um elemento ali naquela posição. Então a gente tem a posição 0, tem 10, 1, 5, 2, 8, 3, 6, 4, tem 4. Tá ok? Então esse daí é o for each. É uma forma diferente aí de trabalhar com a iteração aí em cima de um array aí, tá? Outra forma que a gente tem também para trabalhar, for off, tá? Que ele funciona como aqui. Então você vai ter o teu elemento off e o teu array. Aqui no caso a gente tem acesso somente ao elemento, a gente não tem acesso às posições. E a gente tem o for in, que aí a gente tem acesso às posições, tá? Então vamos rodar aqui, ó. Então aqui é o for off, tá? Ele está pegando o valor de cada posição, e no for in ele está pegando as posições, tá? O for in eu deixei marcado aqui, tá? Ele é recomendado só para trabalhar com objetos, tá? Quando a gente trabalha com arrays, o ideal é você utilizar ou um for, ou um while, usa o for each ou for off, tá? Procurar evitar trabalhar com for in para arrays, embora o array seja um objeto. Porque o for in ele retorna para você os índices, né? E não os valores que estão nos índices. E normalmente você vai trabalhar justamente com os valores, tá? Mas aqui, se você quiser no for in trabalhar com os valores, é só você pegar aqui o teu array e daí passar a posição ali para ele, né? Que está vindo pelo for in aí. Então, olha lá, ó. Ele vai fazer a mesma coisa que o for off, tá? A diferença é que o for in, ele também consegue listar, quando a gente trabalha com objetos, todas as propriedades que esse objeto tem, tá? Então, além dos índices numéricos que esse objeto possa ter, ele também tem acesso às posições, às propriedades literais que esse objeto possa ter, tá? Então, você pode iterar dentro de um objeto aí utilizando o for in. Então, ele não faz muito sentido, como eu disse, trabalhando com arrays, porque a gente tem funções bem melhores para trabalhar com arrays, né? Então a gente tem o for each, o for off, tem o while, do while, tem o for mesmo, que são alternativas bem melhores do que trabalhar com o for in aí, tá? Mas tem essas possibilidades aí de laços de repetição aí para vocês trabalharem dentro do JavaScript aí, tá? Então a gente tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laços de repetição possíveis de serem utilizados aí com o JavaScript. As estruturas de decisão, como eu falei, não vou falar, porque é exatamente a mesma coisa que nas outras linguagens. Tá ok? Então é bem tranquilo aí de trabalhar. Então até se vocês quiserem testar aí, é só pegar aqui, ó, if alguma coisa, daí else outra coisa, tá? Então é a mesma estrutura, não muda nada. Então não vou perder muito tempo em cima disso daí, tá ok? Então, dessa aula nossa inicial de JavaScript é isso aí. Até a próxima, pessoal.